Boa tarde, amores. Nós vamos falar hoje na nossa aula gravada 2 sobre a raiz quadrada exata, e preste atenção nisso, tá bom? De números racionais. Somente os números considerados quadrados perfeitos possuem raiz quadrada exata, certo? Então, nós temos um exemplo aqui, o 64 é um número quadrado perfeito porque ele possui raiz quadrada exata. Ou seja, raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Tudo bem? Existem, né, outros números que são quadrados perfeitos. E aqui tem os exemplos. Ó, 1, raiz de 1 é 1. 4, raiz de 4 é 2. 9, raiz de 9 é 3. E assim por diante. Então, todos esses números aqui e mais alguns são chamados de números quadrados perfeitos. Então, vamos lá. Quando o número é pequeno, tirar a raiz quadrada é fácil, né? Mas e quando ele for um número grande, igual 400, a raiz quadrada de 400, tá bom? Então, vamos usar o método da fatoração. Olha a fatoração nos ajudando mais uma vez aqui. Então, você vai pegar o número que você quer tirar a raiz quadrada e vai fatorá-lo em fatores primos. Então, eu tenho 400 dá por 2, que dá 200, que dá por 2, que dá 100, que dá por 2, que dá 50, que dá por 2, que dá 25, que dá por 5, que dá 5, dá 5, que dá 1. Tudo bem? Então, nós vamos usar uma regrinha aqui, que é bem simples se você entender, ó. Você vai juntar formando casaizinhos, agrupando de 2 em 2, ó. O 2 com 2, o 2 com 2 e o 5 com 5. Pode estar vindo na sua cabeça o seguinte, e se não der para formar casal? Aí é porque esse número não tem raiz quadrada exata. Lembra que a gente está calculando somente a raiz quadrada exata, tudo bem? Preste atenção nessa dica que eu vou dar agora. Quando você forma um casal, aí você vai ter o papai e a mamãe vão ter um filhinho. O papai e a mamãe vão ter um filhinho. E o papai e a mamãe vão ter um filhinho. Para calcular a raiz quadrada, você vai multiplicar só os filhinhos. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, a raiz quadrada de 400 é 20. Tudo bem? Se você multiplicar aí, ó, 20 vezes 20 é igual a 400. Então, vamos lá de novo? Fatora, forma os casais. Lembra que tem que formar casal. Se não formou casal, é porque você fez a fatoração errada, porque nós só vamos trabalhar com os números que têm raiz quadrada exata, ou seja, os números quadrados perfeitos. Aí você formou o casal. 2 com 2, 2 com 2 e 5 com 5. Lembra que o casal tem que ser da mesma espécie, beleza? Então, você vai formar papai e mamãe tiveram um filhinho, papai e mamãe tiveram um filhinho, papai e mamãe tiveram um filhinho, e você multiplica só os filhinhos, o resultado é a raiz quadrada do número que você quer. Vamos para mais um exemplo, ó. 144. Fatora, 144 dá por 2, que dá 72, que dá por 2, que dá 36, que dá por 2, que dá 18, que dá por 2, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Vamos formar os casais? 2 com 2, 2 com 2 e 3 com 3. Aí vai lá, papai e mamãe tiveram filhinho, papai e mamãe tiveram filhinho, papai e mamãe tiveram filhinho. Multiplica só os filhinhos. 2 vezes 2 vezes 3 é 12. 12 é a raiz quadrada de 144, porque 12 vezes 12 é 144. E agora vamos entrar então na raiz quadrada de números racionais, tudo bem? Então, se eu tenho uma fração, A sobre B, um número sobre 2, vamos supor aqui que é 9 quartos, tudo bem? Lembra que o B não pode ser zero, porque não existe divisor igual a zero. A raiz quadrada, vou colocar aqui, a raiz quadrada de 9 quartos, para resolver, você vai tirar a raiz quadrada do de cima, que é 9,
e tirar a raiz quadrada do de baixo, que é 4. A raiz quadrada do 9 é 3 e a raiz quadrada do 4 é 2. Pronto. A raiz quadrada de 9 quartos é 3 meios. Por quê? Porque 3 meios vezes 3 meios, 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 2 é 4. Beleza? Então, viu que é a mesma coisa. Para tirar a raiz quadrada de uma fração, você tira a raiz quadrada do numerador e depois tira a raiz quadrada do denominador. Vamos lembrar aqui dos nomes? O símbolo chama-se radical. Quem fica aqui em cima do símbolo e por um acaso a gente só vai trabalhar com 2, não esquece disso, é o índice, por isso que é raiz quadrada. Quem está dentro do radical é o radicando e a resposta é o que a gente chama de raiz quadrada. Tudo bem? Lembra? Tira a raiz do 9, que dá 3, tira a raiz do 25, que dá 5. Moleza. Vamos lembrar quando a gente viu raiz quadrada de números inteiros, né? Quando tem na frente o mais, eu quero a raiz positiva de 625, 144 avos. Então, tira a raiz quadrada de 625 é 25, tira a raiz quadrada de 144 é 12, o resultado é 25 dozeavos. Se tiver o menos na frente, eu quero o oposto da raiz quadrada de 625, 144 avos, então é o oposto de 25 sobre 12, então vai ser menos 25 sobre 12. Aqui eu quero a raiz quadrada de 36, 49 avos, a raiz quadrada de 36 é 6, de 49 é 7. Quando tem o menos na frente, eu quero o oposto da raiz quadrada de 36, 49 avos. Então, vai ser o oposto de mais 6 sétimos, então é menos 6 sétimos. Mais uns exemplos. A raiz quadrada de 16, 49 avos é 4 sétimos, por quê? 4 vezes 4 é 16 e 7 vezes 7, 49. A raiz quadrada de 9, 25 avos é 3 quintos, por quê? 3 vezes 3 é 9 e 5 vezes 5 é 25. Ou menos na frente. Então, o oposto da raiz quadrada de 81, 144 avos é menos 9 dozeavos. Por quê? 9 vezes 9 é 81, 12 vezes 12 é 144, e eu quero o oposto dessa raiz, então é menos 9 dozeavos. Beleza? Um número racional negativo, então se o radicando for negativo, ele não tem raiz quadrada exata, tá bom? Então, quem está dentro da raiz quadrada não pode ser um número negativo, tá bom? Porque o resultado não pertence aos números racionais. Quando a gente for tirar a raiz quadrada de um número decimal, o que a gente tem que fazer? Moleza. Transforma esse decimal em fração. 49, como tem duas casas depois da vírgula, sobre 100. Tira a raiz quadrada do 49, que é 7. Tira a raiz quadrada do 100, que é 10. E depois transforma essa fração em número decimal de novo, tá? 7 décimos é 0,7. Beleza? Então, vamos para mais alguns exemplos. Ó, raiz quadrada de 0,81. Transforma o 0,81 em fração, 81 sobre 100. Tira a raiz quadrada do de cima, que é 9. Tira a raiz quadrada do de baixo, que é 10. E depois transforma a fração em número decimal. Outro exemplo, só que agora eu quero o oposto da raiz, tá bom? Transforma o número decimal em fração, 4 sobre 10.000, porque nós temos aqui 4 casas depois da vírgula. Tira a raiz do 4, que é 2. Tira a raiz quadrada do 10.000, que é 100. 2 sobre 100 transforma em número decimal, 0,02, só que eu quero o oposto, então é menos
0,02. Então, vamos aqui para a nossa primeira aplicação prática da raiz quadrada. Aqui fala o seguinte, o piso do quarto de Ronaldo tem formado de um quadrado. Quadrado é aquela figura que tem 4 lados e todos os lados são iguais. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Ele diz que a área desse quarto é de 1,44 metros quadrados. Tudo bem? E ele pergunta qual é o valor do lado, ou seja, quanto mede esse lado para que a área desse quarto, do piso, seja 1,44. Seguinte, a área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Logo, se eu tirar a raiz quadrada da área, o que eu vou encontrar? O lado desse quadrado. Porque a raiz quadrada não é alguém vezes ele mesmo que dá o quem está aqui dentro? Como eu tenho aqui, ó, esse lado é igual a esse. Então, quem vezes quem é igual a 144. Ou seja, é só tirar a raiz quadrada da área que eu encontro o valor do lado do quadrado. Só que nesse caso, a área é o número decimal. Transforma em fração, tira a raiz do de cima, 144 é 12, tira a raiz do de baixo, que é 10, transforma o número fracionário em decimal, descobri que o lado desse quadrado mede 1,2, e se você multiplicar, ó, 1,2 vezes 1,2, você vai encontrar 1,44. Outra aplicação prática. A medida do lado de um quadrado é igual a raiz quadrada de 25/36. Tudo bem? Metros. Essa é a medida do lado agora. Qual é a área desse quadrado? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, calcular a medida do lado, porque está dentro de uma raiz quadrada. Então, a gente vai aplicar aqui a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 36 é 6. Então, eu descobri o lado do quadrado. Lembra que a área do quadrado é o lado vezes o lado? Então, eu vou multiplicar. 5 sextos vezes 5 sextos, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36. A área do quadrado é igual a 25/36 metros quadrados, que é a unidade de medida da área. E agora é a vez de vocês, tá bom? Nós temos aqui 7 exemplos, 7 exercícios para vocês fazerem. Resolva os exercícios no seu caderno, anote todas as dúvidas e no dia da nossa aula online é só tirar com a tia Dani. Beijos, fiquem com Deus.